Você já deve ter ouvido falar em muitos casos envolvendo crimes, assassinatos, histórias famosas dentro e fora do nosso país. Mas em algum momento você já se perguntou o que aconteceu com os autores desses crimes? Em algum momento você já se perguntou, e a sentença? Sou o Lucas Rosado, advogado em Brasília. Seja muito bem-vindo ao canal E a Sentença. E primeiramente eu gostaria de anunciar que nós faremos o sorteio aqui no YouTube do livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Durante o vídeo, fique atento à palavra-chave que aparecerá na tela, que deverá ser colocada nos comentários do vídeo por quem quiser participar do sorteio. O sorteio será realizado no dia 6 de janeiro de 2022, o último dia do recesso judiciário. E agora vamos ao caso Carandiru, caso que gerou muita polêmica ocorrido na cidade de São Paulo. O massacre do Carandiru, como ficou conhecido, ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, quando houve uma intervenção da polícia militar para conter uma rebelião ocorrida na casa de detenção Professor Flamínio Fávero, popularmente conhecida como Carandiru. A invasão se deu no pavilhão 9 do complexo penitenciário e ocasionou oficialmente a morte de 111 detentos, com um número indefinido de feridos. A ação contou com o comando do, na época, Coronel Ubiratã Guimarães e com a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo. Para quem quiser se aprofundar mais na parte fática do que aconteceu no massacre Carandiru, eu vou deixar aqui na descrição os links de alguns vídeos que explicam melhor essas partes, bem como sugestiono o filme Carandiru, que se encontra no Netflix. Inicialmente, o Ministério Público denunciou os policiais envolvidos nos dispositivos da legislação penal militar, uma vez que, na visão do órgão acusador, os policiais portavam armas da corporação e encontravam-se de serviço no dia do massacre. Foram denunciados mais de 80 policiais militares, incluindo o comandante da operação, Coronel Ubiratã, nos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e ainda sobre as circunstâncias agravantes do abuso de poder, das vítimas estarem sob proteção das autoridades e pelos agentes estarem de serviço. Ainda foram denunciados mais de 20 policiais militares nos crimes de lesão corporal e lesão corporal grave. No total foram denunciados 120 policiais pelas ações no Carandiru. Após o trâmite da instrução processual, que consistiu no interrogatório dos acusados, na oitiva das vítimas sobreviventes e das testemunhas, o Conselho Especial da Justiça Militar decidiu pela incompetência da mesma para julgar e processar o feito, remetendo os autos à Justiça Comum, para o 2º Tribunal do Júri da capital. Não concordando, o Ministério Público suscitou conflito negativo de jurisdição, pugnando pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar. Porém, o STJ decidiu que a competência era de fato da Justiça Comum e manteve o processo no 2º Tribunal do Júri. Em virtude dos autos terem ido para a Justiça Comum para ter seu processamento, o Ministério Público retificou os termos da denúncia para fazer constar os artigos 121, parágrafo 2º, inciso 4º, com 14, inciso 2º, e ainda o artigo 129, caput, e parágrafo 1º, todos do Código Penal. O Ministério Público pediu pela extinção da punibilidade dos policiais que respondiam pelo crime de lesão corporal de natureza leve, em sede de alegações finais. O motivo desse pedido foi a prescrição em abstrato de tais delitos. Para aqueles policiais que respondiam pelo delito de lesão corporal grave,
o Ministério Público ofereceu a suspensão condicional do processo. A conduta dos acusados e o número de vítimas foi dividido de acordo com as ações que foram empregadas em cada pavimento do pavilhão, com exceção do coronel Ubiratã Guimarães, que foi denunciado pelos 111 homicídios ocorridos. Acompanhe aqui na tela como se deram essas discriminações. No segundo pavimento, atuaram 29 policiais militares e tiveram 15 vítimas mortas. No terceiro pavimento, 31 policiais atuaram e houve 78 vítimas mortas, sendo que 5 dessas vítimas foram mortas por um único policial. No quarto pavimento, 16 policiais com 8 vítimas mortas e 2 tentativas de homicídio. Por fim, no quinto pavimento, 13 policiais atuaram, com 10 vítimas mortas e 3 tentativas de homicídio. Dos 120 policiais denunciados, 79 foram os que foram pronunciados para serem julgados efetivamente pelo tribunal do júri. Agora acompanhem novamente aqui na tela para discorrermos sobre a linha de defesa que eles apresentaram. A defesa do coronel Ubiratã Guimarães pugnou pela absolvição pela negativa de autoria, uma vez que quem teriam sido os autores diretos dos homicídios teriam sido os policiais da tropa de choque. Ele ainda alegou como excludentes de ilicitude o estrito cumprimento do dever legal e a inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que entendeu que a ação foi necessária e cumpriu seu dever legal como comandante da operação. A defesa dos policiais envolvidos na ação alegou como excludentes de ilicitude o estrito cumprimento do dever legal, da mesma forma que o coronel Ubiratã, e a legítima defesa, uma vez que, segundo a visão dos policiais, eles foram atacados pelos detentos que queriam o confronto com a polícia naquela situação. Nesse caso, houve um total de 6 sentenças proferidas pelo tribunal do júri. Acompanhe agora na telinha aqui cada uma delas, que nós vamos discorrer sobre os fundamentos que foram apresentados nessa sentença. No caso do réu Ubiratã Guimarães, a sentença foi proferida no dia 30 de 6 de 2001. O júri reconheceu, por maioria de votos, que ele concorreu para a prática de 102 homicídios na forma simples, isto é, não reconheceram a qualificadora do inciso 4º, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Também, por maioria, não reconheceram a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e negaram ser exigível conduta diversa, mas reconheceram que o réu agiu com excesso doloso, nos termos do artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Em relação às 5 tentativas de homicídio, o júri reconheceu que houve um delito na forma tentada, o qual não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. E simples, tendo ele agido em estrito cumprimento do dever legal, mas devendo ser punido pelos excessos, da mesma forma que os homicídios reconhecidos. Em relação aos 9 homicídios cometidos por uso de objeto perfuro cortante, ele foi absolvido por ausência do reconhecimento de autoria. Com relação à fixação da pena de Ubiratã, ela foi fixada no mínimo legal, por ele ser primário e não existirem outras circunstâncias capazes de majorar a pena. Ela assim foi contabilizada em 6 anos de reclusão por cada homicídio, sendo que foram 102 os reconhecidos. Pelas tentativas, o juiz fixou a pena base no mínimo legal e diminuiu 1/3 de cada uma das tentativas, restando assim 4 anos de reclusão por cada tentativa, sendo que foram 5 tentativas. Assim, a pena totalizou 132 anos de reclusão, sendo que lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade. Em relação aos policiais que participaram das ações, as sentenças foram divididas com relação a cada um dos pavimentos, conforme foi descrito pelo Ministério Público em sede de alegações finais. Vamos começar com a sentença que condenou 26 policiais que atuaram no segundo pavimento, que foi
foi proferida no dia 21 de abril de 2013. Nessa sentença, o júri reconheceu que 23 dos 26 policiais julgados naquela ocasião concorreram para a prática de 13 dos 15 homicídios descritos na denúncia, inclusive sob o reconhecimento da qualificadora do inciso 4º, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, decidindo pela condenação dos réus. A pena base foi fixada no mínimo de 12 anos de reclusão por cada homicídio, sem circunstâncias agravantes atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, totalizando assim a pena de 156 anos de reclusão para cada um dos 23 policiais condenados. A segunda sentença julgou 25 policiais que atuaram no terceiro pavimento, proferida no dia 3/8 de 2013. O júri, nessa ocasião, reconheceu que os 25 policiais julgados concorreram para a prática de 56 dos 73 homicídios descritos na denúncia, inclusive sob o reconhecimento da qualificadora do inciso 4º, da mesma forma que na primeira sentença, e assim decidiu pela condenação dos réus. A pena base nesse caso foi fixada no mínimo de 12 anos de reclusão para cada homicídio, da mesma forma que na primeira sentença, totalizando assim a pena de 624 anos de reclusão para cada um dos 25 policiais condenados. 9 policiais que ainda exerciam suas funções foram condenados pela perda dos respectivos cargos públicos nos termos do artigo 61, inciso 1º, a linha B do Código Penal. A terceira sentença julgou 10 policiais que atuaram no 5º pavimento, proferida no dia 19/3 de 2014. O júri reconheceu que os 10 policiais julgados concorreram para a prática de 8 dos 10 homicídios descritos na denúncia, inclusive sob o reconhecimento da qualificadora do inciso 4º. Os réus ainda foram absolvidos das 3 tentativas de homicídio descritas na denúncia, mas foram condenados pelos 8 homicídios. A pena base foi fixada no mínimo de 12 anos de reclusão por cada homicídio, com exceção de um dos policiais que possuía maus antecedentes por condenação penal anterior, o qual teve sua pena fixada em 13 anos de reclusão, totalizando assim a pena de 96 anos de reclusão para cada um dos 9 policiais condenados e 104 anos de reclusão para o outro. 7 policiais que ainda exerciam suas funções foram condenados pela perda dos respectivos cargos públicos, como na sentença anterior. Na sentença que julgou 15 policiais que atuaram no 4º pavimento, proferida no dia 2/4 de 2014, o júri reconheceu que os 15 policiais julgados naquela ocasião concorreram para a prática de 4 dos 8 homicídios descritos na denúncia, com reconhecimento da qualificadora do inciso 4º, também como todas as outras sentenças, e decidiram pela condenação dos mesmos, mas foram absolvidos pelas 2 tentativas de homicídio descritas na denúncia. Nessa ocasião, a pena base foi fixada no mínimo de 12 anos de reclusão por cada homicídio, totalizando assim a pena de 48 anos de reclusão para cada um dos 15 policiais condenados, sendo que 3 deles que ainda exerciam suas funções perderam os respectivos cargos públicos. E por fim, a 5ª sentença julgou um dos policiais que atuou no 3º pavimento. Ele foi julgado separadamente por ter alegado insanidade mental. Essa sentença foi proferida no dia 10/12 de 2014, sendo que o júri reconheceu que o policial julgado concorreu para a prática de 52 dos 73 homicídios descritos na denúncia, com o reconhecimento da qualificadora do inciso 4º, e decidiu pela sua condenação. Foram rejeitadas nessa ocasião as alegações de insanidade mental e semi-imputabilidade do réu, e a pena base foi fixada no mínimo de 12 anos de reclusão, sendo que totalizou 624 anos de reclusão para aquele policial. Nessas 5 sentenças que julgaram os policiais que atuaram no pavilhão 9, todos eles tiveram o direito de apelar em liberdade. Em virtude de ter sido eleito como suplente de um deputado estadual em 1997, o coronel Ubiratã apelou da sentença para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos acompanhar aqui na tela quais foram os fundamentos do recurso da defesa de Ubiratã.
Em sede de preliminar, a defesa arguiu as seguintes nulidades: a incompetência da Segunda Câmara Criminal do TJ de São Paulo para julgar recurso em sentido estrito que havia sido interposto contra a sentença de pronúncia, uma vez que a competência para tanto seria do órgão especial do tribunal. Alegou ainda que o réu não poderia ter sido submetido ao tribunal do júri antes do julgamento dos autores diretos das infrações, uma vez que ele teria sido acusado em coautoria imediata. Ainda alegou que não poderia ter sido condenado pelo júri, uma vez que os jurados teriam entendido que ele não agiu com dolo e sim com culpa consciente em sua conduta. Seguindo esse raciocínio, a defesa alega que os jurados teriam reconhecido que ele agiu em estrito cumprimento do dever legal e que não era exigível conduta diversa, reconhecendo assim as excludentes de ilicitude que haviam sido alegadas na defesa, excluindo assim o crime. E por terem sido reconhecidas as excludentes de ilicitude, não caberiam os quesitos sobre excesso, uma vez que não poderia haver excesso no estrito cumprimento do dever legal. E ainda, como última nulidade preliminar, alegou que houve contradição e ilogismo dos jurados na votação dos quesitos, pois os mesmos foram mal formulados e embaralhados de forma confusa, tendo os jurados acatado a tese defensiva, mas mesmo assim condenando o réu, o que seria assim contraditório. No mérito, a defesa alegou que o resultado contrariou as provas que constavam nos autos, sendo que o réu teria agido em estrito cumprimento do dever legal, uma vez que a ação de invasão teria sido necessária diante do confronto que houve entre os detentos e a polícia, devendo assim ser absolvido pela excludente de ilicitude por ter sido inexigível a adoção de conduta diversa nesse caso. Ao apreciar o recurso de Ubiratã, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu da seguinte forma: rejeitou a preliminar de incompetência da Segunda Câmara Criminal para julgar o recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, uma vez que essa incompetência não teria sido suscitada no momento processual correto, como disciplina o artigo 571, inciso 5º do Código de Processo Penal. E também pelo fato de que o réu exercia a suplência do mandato parlamentar quando o recurso foi julgado. E ainda, como última razão, porque ele não teria informado a Segunda Câmara de que havia assumido o mandato de deputado estadual enquanto o recurso em sentido estrito não era julgado. O órgão especial também rejeitou a preliminar de vedação do julgamento pelo júri antes dos acusados de autoria imediata, por entender que com o desmembramento dos processos, um se desvincula do outro, e que as acusações foram substancialmente distintas, não guardando dependência uma com a outra. Rejeitaram ainda a preliminar em face dos jurados terem entendido que o recorrente teria agido com culpa e não com dolo, uma vez que as respostas aos quesitos não possibilitavam concluir que os jurados teriam feito essa diferenciação doutrinária entre dolo eventual e culpa consciente, sendo certo de que a interpretação que foi dada pelo júri seria de que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado, morte. Porém, com relação à preliminar de nulidade dos demais quesitos, o órgão especial acolheu tal preliminar, uma vez que, aos jurados reconhecerem a existência das excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da inexigibilidade de conduta diversa, eles teriam reconhecido a absolvição do réu, descabendo assim o prosseguimento em relação aos demais quesitos, uma vez que não pode haver excesso no estrito cumprimento do dever legal. E dessa forma, o órgão especial do TJ de São Paulo decidiu por maioria pela absolvição de Ubiratã, uma vez que, diante das respostas apresentadas aos quesitos, a intenção dos jurados seria de absolver o réu em virtude do reconhecimento das excludentes de ilicitude na conduta. Em relação aos policiais que foram condenados, tanto as defesas quanto a acusação recorreram das respectivas sentenças. A acusação interpôs recurso para pedir apenas a decretação da perda de cargo público dos policiais que ainda estavam em atividade, que foram condenados na primeira sentença, a que foi proferida no dia 15 de abril de 2013. Os réus, por suas vezes,
recorreram das respectivas sentenças. Na primeira e segunda sentenças, os réus apelaram, preliminarmente suscitando as seguintes nulidades: pendência de decisão sobre a questão prejudicial do mérito, em razão do pedido de extensão da decisão que absolveu o coronel Ubiratã a todos os demais acusados, que foi feita no âmbito do habeas corpus número 240814 de São Paulo, que estava em tramitação no STJ. Arguíram também a caracterização das condutas como sendo de crimes militares impróprios, devendo ser julgados pela justiça militar. Seguindo, suscitaram o desrespeito ao direito ao silêncio dos réus, uma vez que a inquirição feita pelos promotores de justiça teria constrangido-os, fazendo-os optarem pelo silêncio, fato esse que influenciou na votação dos jurados. Arguíram ainda a utilização da decisão de pronúncia e do acórdão que manteve essa decisão como argumentação prejudicial à defesa por parte da promotoria. E, por fim, suscitaram a incompetência do juízo para decretar a perda dos cargos públicos dos réus. No mérito, a defesa pugnou pela anulação do julgamento por contrariar as provas que haviam nos autos, aduzindo que os projéteis e as armas apreendidas não foram submetidas a exame de confronto balístico, o qual era necessário para a individualização das condutas. Alegou ainda que a tese de acusação referente à autoria coletiva era inaplicável ao caso, violando o princípio constitucional de que a pena não poderia passar da pessoa do acusado. Subsidiariamente, pugnaram pelo afastamento da qualificadora e pelo reconhecimento de que os crimes ocorreram na forma continuada. Os réus que foram condenados pela terceira sentença apelaram suscitando as seguintes preliminares: nulidade por ter sido homologada desistência de testemunha da acusação sem a prévia consulta da defesa, nulidade por ter sido dispensada a testemunha e quebrada a incomunicabilidade após ter sido ouvida em plenário, mesmo na pendência de um pedido da defesa para sua reinquirição, e nulidade pela quebra da imparcialidade do juiz sob o argumento de aproximação e intimidade incomum para com os jurados. No mérito, os apelantes pugnaram pela anulação do julgamento por contrariar as provas nos autos, aduzindo que os projéteis e armas apreendidas não haviam sido submetidos a exame de confronto balístico, e alegou ainda que não existiram condições técnicas e testemunhais para se afirmar que os detentos teriam sido mortos no pavimento em que eram encarcerados, e nem de que os réus seriam os autores dos disparos que os alvejaram. Pugnou-se, por fim, pela exclusão da ilicitude por agirem em estrito cumprimento do dever legal e pela inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, os apelantes pediram pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Os réus que foram condenados pela quarta sentença arguíram em sede de preliminar a nulidade por ter sido dispensada a testemunha e quebrada a incomunicabilidade com a mesma por conta da pendência de pedido da defesa para sua reinquirição, e no mérito alegou as mesmas razões que os apelantes que foram condenados na terceira sentença. Por fim, na quinta sentença, o réu arguiu preliminarmente suscitando a nulidade de pendência de decisão sobre questão prejudicial do mérito, no que tange ao pedido de extensão da decisão que absolveu o coronel Ubiratã Guimarães, nos termos do HC número 240/814, e a caracterização das condutas como sendo crimes militares impróprios, devendo eles serem julgados pela justiça militar. E no mérito, pugnou pela anulação do julgamento por contrariar as provas nos autos, por conta da ausência do exame de confronto balístico, e a rejeição da tese da acusação referente à autoria coletiva, a qual violava o princípio constitucional de que a pena não poderá passar da pessoa do acusado, subsidiariamente pugnando pelo afastamento da qualificadora e reconhecimento de que os crimes ocorreram na forma continuada. Em 27 de setembro de 2016, a 4ª Câmara de Direito Criminal do TJ de São Paulo apreciou os recursos de apelação e assim os julgou da seguinte forma. Acompanhe aqui na telinha.
rejeitou a preliminar de nulidade pela pendência do julgamento do HC 240814 de São Paulo, uma vez que não houve nenhuma determinação judicial no sentido de suspender o julgamento de outros processos. Rejeitou a preliminar de nulidade em relação à competência do Tribunal do Júri, uma vez que o STJ decidiu em sede de conflito de competência que a mesma era da Justiça Comum e não da militar. Rejeitou a preliminar de nulidade por desrespeito do direito ao silêncio dos réus, uma vez que teria sido devidamente assegurado pelo juiz que presidiu os julgamentos. Rejeitou a preliminar de nulidade pela utilização da decisão de pronúncia do acórdão que a manteve como argumentação em prejuízo dos réus, uma vez que os jurados possuem o direito de tomar conhecimento de todo o conteúdo do processo sem que isso prejudique a defesa. Rejeitou a preliminar de incompetência do juiz para decretar perda dos cargos exercidos pelos condenados, uma vez que é a própria legislação penal que disciplina essa medida nas hipóteses em que as penas condenatórias forem superiores a 4 anos, conforme o artigo 92, inciso 1º, a linha B do Código Penal. Rejeitou a preliminar de nulidade por ter sido homologada a desistência de testemunha da acusação sem prévia consulta à defesa, uma vez que tal medida independe da concordância dos réus. Rejeitou a preliminar de nulidade por ter sido dispensada a testemunha, uma vez que a defesa não teria apontado qual o ponto que pretendia ver esclarecido numa eventual reinquirição. Rejeitou a preliminar de imparcialidade do juiz, uma vez que foi constatado por meio da exceção de suspeição que não houve indícios da quebra de imparcialidade. Apesar de todas as preliminares terem sido rejeitadas, no mérito o colegiado decidiu por anular o julgamento, ao entender que a decisão dos jurados teria de fato contrariado as provas que haviam nos autos, uma vez que a prova balística era necessária para individualizar as condutas de cada um dos réus, pois não haveria como saber de forma precisa a autoria de cada um dos disparos, determinando assim que os réus fossem submetidos a um novo julgamento do Tribunal do Júri. Em seu voto, o relator entendeu que a absolvição reconhecida a 3 dos réus julgados devia se estender a todos os demais, em obediência à teoria unitária do concurso de agentes, pois os absolvidos encontravam em situação idêntica à dos condenados. Porém, o seu voto não foi acompanhado pelos demais desembargadores do colegiado. A defesa dos réus ainda tentou fazer valer o voto vencido do relator, que estendia a absolvição por meio de embargos infringentes, porém os mesmos foram rejeitados pela 4ª Câmara de Direito Criminal. Tanto as defesas quanto a acusação recorreram desse acórdão do Tribunal de São Paulo por meio da interposição dos respectivos recursos especiais. O recurso especial da defesa foi admitido, porém o da acusação não foi, e assim o Ministério Público entrou com agravo em recurso especial. Vamos acompanhar aqui na telinha o que as partes alegaram em seus respectivos recursos especiais. As defesas pugnaram pela reforma parcial do acórdão, uma vez que o mesmo teria violado os artigos 29 e 580 do Código de Processo Penal, diante da negativa do reconhecimento de efeito extensivo da absolvição para os recorrentes, nos termos em que havia sido apontado o voto vencido do relator. Alegaram ainda que o novo julgamento pelo Tribunal do Júri violaria os artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal, na medida em que faltaram provas do confronto balístico necessárias para a individualização das condutas, e caberia aos jurados apenas decidirem sobre a matéria fática e não processual. A acusação, por sua vez, pugnou pelo reestabelecimento da sentença, uma vez que o acórdão teria violado o artigo 29 caput do Código Penal. Na tese da acusação, o TJ de São Paulo teria exigido uma prova de individualização da conduta de cada um dos réus, sem observar que aquele que de qualquer modo concorre para o delito possui responsabilidade penal, já que o concurso de agentes não demanda o prévio ou expresso ajuste entre as partes para o cometimento do delito, mas tão somente a ciência do envolvido de que sua conduta de alguma forma colaborou para a obtenção do resultado criminoso. Alegou ainda violação aos artigos 155, 167 e 182 do Código de Processo Penal,
uma vez que o acórdão recorrido considerou que a ausência do exame de confronto balístico era necessário para individualizar as condutas dos réus, sustentando que não há hierarquia entre provas e o julgador pode apreciar livremente a prova, se escorando em outras que corroborariam com a tese da acusação de que os réus concorreram para o cometimento dos homicídios. Por fim, alegou violação ao artigo 593, inciso 3º, a linha D do Código de Processo Penal, em virtude do acórdão recorrido ter entendido que a decisão dos jurados teria sido contrária às provas que constavam nos autos. No dia 2 de junho de 2021, o STJ apreciou os recursos especiais da defesa e da acusação. Vamos ver aqui na telinha quais foram os fundamentos que vigoraram na decisão. No agravo da acusação, o ministro relator entendeu que o recurso passou no exame de admissibilidade e analisou o mérito. No mérito, ele entendeu que o veredito dos jurados não contrariou as provas que haviam nos autos, pois mesmo não tendo sido realizado o exame de confronto balístico na época por impossibilidade técnica, os jurados teriam formado seu convencimento com base nos outros elementos probatórios que foram juntados, manifestando-se assim pela condenação dos réus, como restou nas sentenças condenatórias. O ministro relator ainda entendeu que, embora o exame de confronto balístico pudesse esclarecer melhor os fatos acerca da precisa autoria dos disparos, esse elemento não possuiria o condão por si só de afastar a autoria dos demais policiais que também concorreram para o delito. E assim, o ministro relator decidiu monocraticamente pelo provimento do recurso da acusação, anulando o acórdão e reestabelecendo as condenações que haviam sido fixadas na sentença condenatória, determinando que assim o TJ de São Paulo prosseguisse com o julgamento das apelações. No recurso especial da defesa, o ministro relator entendeu que a extensão da absolvição aos recorrentes era indevida, uma vez que a competência do Tribunal de São Paulo estava vinculada apenas para decidir se o veredito dos jurados teria contrariado as provas nos autos ou não, cabendo inteiramente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a atribuição de decidir se os réus devem ser condenados ou absolvidos. E dessa forma, o ministro relator decidiu monocraticamente que não houve as violações apontadas pela defesa e decidiu pelo improvimento do recurso. Da decisão que negou o provimento ao recurso especial da defesa, houve recurso por parte da defesa por meio de agravo regimental, uma vez que a decisão era monocrática. Esse agravo regimental objetivava a inadmissão do recurso especial da acusação, de forma que o acórdão do Tribunal de São Paulo que determinou um novo julgamento do júri fosse mantido. Alegou a defesa ainda, por meio desse agravo, que o recurso era inadmissível por esbarrar na súmula 7 do STJ, uma vez que pretendia a rediscussão acerca de provas, sendo vedado discutir se determinada prova possuiria algum valor ou efeito para o processo, ou se é importante para a causa. Em 10 de agosto de 2021, a quinta turma do STJ decidiu por negar provimento ao agravo da defesa, restringindo-se apenas a fundamentar que a decisão agravada encontrava-se em consonância com a jurisprudência do STJ e com o regimento interno da Casa, reproduzindo assim as mesmas razões que foram expostas na decisão que tinha sido agravada, qual foi proferida pelo ministro relator. Contra essa decisão, a defesa opôs então embargos de declaração, uma vez que não teriam sido enfrentados as alegações da defesa que pugnaram pela inadmissão do recurso por conta da infringência à súmula 7 do STJ. Ainda em sede de preliminar, a defesa alegou que o agravo foi julgado por lista sem ter sido levado à mesa, inclusive com a ausência de um dos ministros da turma, violando os princípios constitucionais da publicidade e da transparência, tornando-se nulo. Alegou ainda preliminarmente que não houve apreciação do agravo em sede de juízo de retratação. Apenas para contextualizar, pessoal, os embargos de declaração são um recurso previsto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, cujo objetivo é a eliminação de contradições, saneamento de omissões e esclarecimento de obscuridades nas decisões judiciais. Em 14 de setembro de 2021, a quinta turma do STJ se pronunciou sobre os embargos de declaração da defesa,
Vamos acompanhar aqui na tela quais foram os fundamentos. A quinta turma rejeitou as preliminares, aduzindo que o fato do julgamento ter sido realizado por lista não teria trazido prejuízos à defesa. Aduziram ainda que o fato de um dos ministros ter se ausentado durante a sessão também não trouxe prejuízo à defesa, uma vez que ele já teria se manifestado de acordo com a solução dada aos processos que constavam na lista de julgamento quando do momento de sua ausência. Em relação à preliminar de nulidade por não ter sido feita a apreciação do agravo em sede de juízo de retratação, a turma rejeitou a mesma, aduzindo que inexiste no regimento interno do STJ disposição que obrigue o relator a proferir decisão específica para fins de negar reconsideração em agravo regimental, podendo este submeter o julgamento ao colegiado diretamente. Por fim, no mérito, entendeu que não houve omissão em relação ao apontamento de infringência da súmula 7, pois o acórdão teria invocado os fundamentos que teriam considerado a inaplicabilidade desse entendimento sumular naquele caso, dessa forma rejeitando os embargos. A defesa, então inconformada, interpôs recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal em face do referido acórdão, suscitando o reconhecimento da nulidade, vez que a defesa não teria sido intimada previamente do julgamento dos embargos e do agravo, ofendendo o contraditório e ampla defesa. Alegou-se ainda que o julgamento por lista viola o princípio constitucional da publicidade, inviabilizando o exercício da ampla defesa. E para finalizar, defenderam a nulidade da decisão proferida pelo STJ por ter reexaminado as provas nos autos, infringindo assim a súmula 7. Em 3 de novembro de 2021, o STJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que as ofensas constitucionais apontadas eram fundadas em análise de matéria infraconstitucional, constituindo-se assim ofensas meramente reflexas e indiretas, não possuindo o condão de ensejar recurso extraordinário. Ainda inconformada, então, a defesa, no dia 19 de novembro de 2021, interpôs agravo em recurso extraordinário para forçar a subida do recurso ao Supremo Tribunal Federal. O agravo segue para o STF para apreciação. E agora eu passo para algumas curiosidades sobre o caso Carandiru. O processo relativo ao caso Carandiru conta com mais de 57 volumes, 111 apensos e 50.000 páginas. Apesar do caso dividir opiniões sobre se a invasão foi necessária ou não, ou se houve excesso na atuação dos policiais militares, a invasão ocorrida em 1992 no Pavilhão 9 foi autorizada na época pelo secretário de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos. Seu substituto, Michel Temer, ao tomar posse no cargo, anunciou a recomendação de repouso e meditação aos policiais envolvidos na referida ação. O nome do coronel Ubiratã Guimarães ficou conhecido após o massacre, tendo ele sido eleito como suplente de deputado estadual 2 vezes, uma em 1997 e outra em 1999. Em 2006, ele foi eleito como deputado estadual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, compondo a chamada Bancada da Bala, que trabalha pela valorização do policial e punições severas a criminosos. O coronel Ubiratã, apesar de ter sido absolvido pela justiça, foi assassinado em 10 de junho de 2009 no seu apartamento, em Jardins, São Paulo, com um tiro no abdômen. No muro do prédio onde ele morava foi pichada a frase "Aqui se faz, aqui se paga". A autoria do assassinato é desconhecida e o crime segue sem solução até hoje. Várias famílias de detentos que foram mortos durante o massacre entraram com pedido de reparação civil em face do Estado de São Paulo pelos eventos ocorridos no Carandiru. Porém, foram poucos os que conseguiram uma resposta positiva com relação a esses pedidos de indenização. E os que conseguiram ainda foram obrigados a entrar na fila dos precatórios para receberem, uma vez que a parte devedora nesse caso seria o Estado de São Paulo. O caso Carandiru foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que em 13 de abril do ano de 2000 elaborou o relatório número 34,
reconhecendo que o Brasil violou os artigos 4º e 5º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no que tange ao direito à vida e o direito à integridade pessoal, em virtude das 111 mortes de detentos que estavam sob a custódia do Estado e pelo número indeterminado de feridos, por conta das ações da Polícia Militar. A comissão recomendou, dentre outras medidas, que fossem adotadas as providências em relação à investigação das autoridades envolvidas nas violações de direitos humanos verificadas, o desenvolvimento de políticas e estratégias visando o descongestionamento da população das casas de detenção e o estabelecimento de programas de reabilitação e reinserção social com políticas de prevenção de surtos de violências nos estabelecimentos prisionais. O relatório foi encaminhado ao Estado brasileiro, mas não houve resposta à comissão. Em 2002, começou o processo de desocupação do Carandiru. Em 8/12/2000, houve a implosão de 2 pavilhões. Em julho de 2005, mais 3 pavilhões foram implodidos e no lugar desses pavilhões foi construído o Parque da Juventude. O complexo do Carandiru passou por um processo de tombamento pela Prefeitura de São Paulo, o qual findou em 2019, sob a justificativa de que a preservação do complexo era imprescindível para o histórico prisional do Brasil. Bom, pessoal, esse foi o caso Carandiru. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui pra mim, compartilhem esse vídeo se gostaram, deixem um comentário se ficou alguma dúvida ou uma sugestão para futuros novos casos e participem do nosso sorteio. Um grande abraço a todos!